Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso do Scratch 3. Eu sou a professora Stacy Janaína e hoje vamos explorar um pouco dos outros blocos que temos aqui nas extensões do Scratch. Então vamos lá. Primeiramente, vamos vir aqui criar um novo projeto e aqui no lado esquerdo tem aqui um maisinho, em que quando vocês passam o mouse, aparece aqui adicionar uma extensão. Então, vamos trabalhar com algumas extensões hoje, certo? Então, a primeira delas é a extensão de música. Essa extensão de música ela é muito útil para quem trabalha aí com música nas escolas, com arte, pois ela permite que fazer alguns jogos, algumas animações em que os alunos consigam conhecer o som dos instrumentos. Em relação às notas, né? Eu confesso que eu não entendo nada de música, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar aqui algumas aplicações, certo? Então, vou vir aqui, eu vou tirar o meu gatinho, eu vou colocar aqui um outro ator. Então, vou colocar aqui a bateria. Vou aumentar o tamanho dela para 200%. Tá, pessoal? Então, aqui o que acontece, tá? Eu vou fazer aqui uma animaçãozinha simples de que quando o setor for pressionado, para que toque um instrumento. Eu vou vir aqui nos meus eventos. Eu vou colocar aqui. Quando este ator for clicado e eu quero que ele toque o som. Venho aqui em música e eu peço para mudar o instrumento para tambor de aço. Deixa eu ver. Pessoal, nem sei se está correto, tá? Mas só para vocês terem como exemplo. Então, eu peço para ele tocar um instrumento. Então, quando eu clicar aqui no autor, ele vai tocar. E aí a gente consegue fazer combinações dessas notas, dessas batidas, para criar uma animação, um jogo, tá? Eu já vi alguns projetos aqui no Scratch que o pessoal simulou um piano, então configurou ele corretamente. Então, assim, é um recurso muito legal para quem conhece de música, que não é o meu caso, tá? Então, se você é professor de música e às vezes enfrenta dificuldade de, poxa, eu quero trabalhar com música com meus alunos, só que na escola não tem os instrumentos. Então, essa é uma oportunidade, certo? De você estar trabalhando isso com animações. O outro bloco que tem aqui, pessoal, é o da caneta. A caneta, ela faz o quê? Agora eu vou trocar aqui meu personagem, tá? Vou colocar um personagem da caneta. Pegar aqui o pencil. E aí eu vou fazer o quê? O que a caneta faz, pessoal? Ela serve para algumas coisas. Para mim desenhar na tela durante a execução. Então eu consigo fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que quando apertar a bandeira verde, eu quero que esse meu lápis ele esteja posicionado no meio do meu cenário, que é posição 00. E aí eu peço para ele começar a usar a caneta. Então aqui eu vou pegar aqui a caneta e peço para ele começar a usar a caneta. E então, quando ele está usando a caneta, é como se estivesse com a caneta pressionada no papel. E qualquer movimento que eu faça com ela pressionada no papel, vai o que? Desenhar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pedir para ele fazer um quadrado, como é que ele faz um quadrado? Ele, primeiramente, né?
ele aponta para cima, vou vir aqui nos movimentos. Então, aponta para a direção 90 mesmo, pode ser, tá? E aí ele se move. E move 10 passos, tá? Eu posso fazer ele fazendo ele apontar para as direções, ou eu posso fazer mais simples, que é o quê? Como é que faz um quadrado? Ele anda para frente com a caneta, gira 90 graus, anda para frente, gira 90, anda para frente e gira 90. Ele faz isso 4 vezes. Então, para facilitar aqui, eu posso usar o repita. Repita 4 vezes o quê? Mova 10 passos, e aí eu vou pegar o gire. Então, gire 90 graus. Eu posso mudar a cor da minha caneta aqui quando estou usando ela também. E eu posso até aumentar esse número de passos, tá? Vou colocar aqui para repetir 4 vezes. Vou pedir para mover 10 passos, vai ser muito pequenininho, quadrado. Vou colocar aqui 100 passos e gire 90 graus. Então eu vou ver o que ele faz. Então ele anda. Então ele move 100 passos e gira 90 graus. Ele faz isso 4 vezes, certo? E eu posso sempre no comecinho aqui da minha animação apagar tudo, tá? Então assim eu consigo ir desenhando. A caneta, pessoal, é o que vai mais se assemelhar ao que o Logo fazia, que foi a ferramenta que foi base para o Scratch, né? Que foi desenvolvido pelo Papert. Eu comentei com vocês em alguns vídeos anteriores sobre teorias da educação e metodologias ativas. Então, o logo funcionava assim, o personagem com base nos comandos iria desenhando e fazendo figuras geométricas. Então, a caneta ela é um ótimo recurso para que a gente consiga desenhar na tela durante a execução aqui do jogo, da animação. Eu consigo mudar o tamanho da caneta do pessoal, deixar ela mais grossa ou mais fina. Eu consigo ir adicionando um tamanho em caneta a cada interação dentro de um loop. Então, eu consigo fazer várias dessas coisas, certo? Então, tem muitos recursos aqui da caneta para que eu possa fazer. Inclusive, eu consigo simular um Paint, tá? Aqui dentro do Scratch. Então, caso vocês queiram se desafiar a fazer um Paint aqui dentro, um editorzinho de imagens, vocês podem. Ou caso vocês queiram que eu grave um vídeo, aí nas próximas aulas vocês mandam aí as dúvidas de vocês, o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos, ok? Em relação à caneta. O outro recurso que a gente tem aqui é a detecção de vídeo, que vai servir para o quê? Detectar um movimento aqui no meu, em relação à minha câmera. Então, eu consigo, com base no meu movimento, fazer alguma ação com o meu personagem, tá? Lá nos projetos de iniciantes vocês têm esse recurso, então vocês conseguem fazer isso aqui, tá bom? Então aqui só para vocês saberem para que ele serve mesmo, tá pessoal? A gente não vai fazer uma aplicação agora que a gente precisaria de um vídeo inteiro para isso. Temos aqui também, pessoal, a outra que a gente vai usar bastante é o texto para fala. Então eu consigo fazer isso. Então vou tirar aqui a caneta, tá? E vou desligar o meu vídeo para que a gente possa vou limpar aqui meu cenário e vou fazer o que aqui agora? Eu vou colocar um personagem,
Vou colocar uma pessoa. E aí, eu vou fazer o quê? Quando apertar a bandeira verde, vou fazer ela dizer olá e também sair o som. Então, quando apertar a bandeira verde, a minha personagem aqui vai dizer, vou aumentar aqui, olá, ao mesmo tempo em que vai ser dito com voz também. Olá. Então, eu consigo detectar aqui o idioma, Olá. mudar a minha voz, Olá. Olá. certo? E mudar aqui o idioma também, definir o idioma, Olá. certo? Então, esse recurso aqui é bem legal, dá pra fazer umas aplicações bem interessantes Olá. com ele. E o outro que a gente tem aqui, pessoal, é o traduzir. Então, a gente consegue fazer aqui algumas atividades envolvendo idiomas, ensino de idiomas para os alunos, e também para configurar um jogo para outros idiomas, configurar uma instrução de um personagem, tá? Então, isso é bem interessante. Então, eu consigo, por exemplo, pedir para que durante aqui o diga dele, que ele traduza o olá em português e em chinês. E a mesma coisa posso fazer aqui. Posso fazer ele dizer olá aqui em chinês e eu mudo aqui para. Deixa eu ver se tem um mandarim aqui. Um mandarim, tá? 你好。你好。 Então, eu consigo fazer aqui joguinhos com instruções para outros idiomas. Então, naquela telinha de menu que a gente viu no vídeo anterior, eu posso ter ali no meu menu para poder configurar esse idioma do meu jogo também. Então, isso é bem legal, tá? Então, esses são alguns recursos aqui que a gente tem nos mais blocos que são bastante utilizados. Os demais aqui vão servir para quê? Para que a gente possa fazer comunicação do Scratch com alguns kits de robótica e de eletrônica que a gente tem hoje no mercado, a maioria aqui sendo educacionais, certo? Não é foco agora mostrar essas extensões, tá? Que eu estou sem um kit aqui, mas que vocês podem estar utilizando caso vocês possuam na sua escola, certo? Eu vou mostrar mais para frente aqui um dos vídeos, né? Quando a gente chegar lá no no curso do Lego, como se comunicar o Lego com o Scratch, tá? O Lego EV3. Tudo bem? Então, pessoal, o vídeo era para mostrar essas extensões aqui, que elas são bem úteis, tá? Eu sugiro que vocês testem, treinem elas e mandem as dúvidas para que a gente possa produzir aí os próximos vídeos para vocês, tá? Então, um beijo e até mais.